Vamos falar agora sobre a constância da forma e a importância de estar desenvolvendo essa habilidade perceptivo-visual, né, com as nossas crianças e intervindo precocemente naqueles que já apresentam dificuldade e reabilitando adolescentes e adultos que têm dificuldade em relação a habilidades visuais, especificamente na constância da forma, que é a capacidade de se reconhecer uma forma, um objeto, letras ou palavras, quando elas apresentam o quê? Diferentes fontes, tipos de letra, certo? Cor, tamanho. Por exemplo, a criança, ela tem que saber que a palavra pato é pato na letra de forma maiúscula, continua sendo pato na letra de imprensa, que são as minúsculas, continua sendo pato se a gente escrever com letra cursiva, continua sendo pato se a gente escrever com letras bordadas, né? Que a gente tem diversos tipos e fontes de letra. Continua sendo pato se eu escrever a lápis ou a caneta com cores diferentes, vermelha, preta, azul. Então é a constância da forma, a constância da palavra pato, independente da maneira que ela vem apresentada. Por exemplo, muito importante, a criança, muitas vezes na educação infantil, o professor só apresenta o triângulo para ela assim, com a base aqui certinha, né? Aqui o encontro em cima, só para cima e não apresenta ele de outras maneiras. Então, quando a gente está lá no fundamental, que esses triângulos vêm em formatos, em posição diferente, não formato diferente, né? Triângulo retângulo que eu tô falando, em posição diferente, o que acontece? As crianças ali no primeiro, segundo ano, terceiro ano tendem a dizer que não são triângulos, porque não foi trabalhado com eles a constância da forma, independente da posição que o triângulo está, ele continua sendo um triângulo. Independente se ele vê um nome escrito deitado num cartaz, em pé assim, né, ao invés de estar deitado assim na horizontal, vê assim em coluna, né, na vertical, ele continua sendo a mesma palavra. Então ele vai ter dificuldade, a criança, o adolescente e até mesmo o adulto vão ter dificuldade em reconhecer objetos que estão virados em outra posição, em outra direção, que são observados em outro ponto de vista, né? Por exemplo, uma palavra que está, né, o que está escrito está de cabeça para baixo. E aí a criança, né, claro que no começo ali da alfabetização, eles não conseguem ler estando de cabeça para baixo, mas tem muita gente, muito adulto, que tem uma dificuldade imensa de ler alguma coisa se a posição ficou ao contrário, né? Por exemplo, de cabeça para baixo. Aqui eu vou ler corretamente, tem gente que tem uma dificuldade danada para poder ler assim. E eu tenho muita facilidade, pelo contrário, não deixa nada perto de mim que eu vou ler com muita facilidade, mesmo estando de cabeça para baixo, virado. Então, eles vão ter essa dificuldade de reconhecer letras e palavras, feito o exemplo que eu dei da palavra pato. Se vier de outra cor, se vier de outro tipo de letra, outro tamanho. Então, a criança tem que saber, né? Desde pequeno, que aquele formato, aquela palavra, aquele objeto, independente do tamanho, né? Ele tem o mesmo formato, a mesma forma. Então, independente do tamanho, da cor e da posição, a forma é a mesma. Importantíssima habilidade para desenvolver devido à alfabetização, principalmente, né? Que infelizmente nós ainda temos, tá? Prestem bem atenção no que eu vou falar, para não falar que eu sou contra. Não sou contra nem a favor que a criança escreva só em letra maiúscula até o terceiro ano. Eu sou contra ser apresentado visualmente para as crianças só letra maiúscula de forma até o terceiro ano. A criança, visualmente, ela tem direito de ver todas as letras, todos os tipos de letras, isso desde pequenininho, desde pequeno.
já visualmente vê a letra minúscula, vê a cursiva. Se vocês vão colocar na sala de aula lá, vão tarjar, identificar cadeira, quadro, mesa, que a gente faz muito isso na educação infantil, por que não colocar a letra de forma, né, que é a maiúscula, e também não colocar a letra minúscula, que é a de imprensa? Vamos dizer, para mim ou é imprensa maiúscula e minúscula, ou ela chama script maiúscula e minúscula, né? Que é essa letra que eu tô falando aqui, né? O nome da Miriam Lenly tá em letras maiúsculas e minúsculas de imprensa, e aqui só em letra maiúscula. Então, quer dizer, se vocês, dependendo da metodologia que seguem, só trabalham o traçado da letra maiúscula, tá? Não estou falando que eu sou contra. Existem outras teorias, né, outra metodologia que vai mostrar o benefício do outro tipo de letra. Mas o que realmente eu sou extremamente contra e que eu fico assim muito indignada quando eu recebo uma criança na clínica em que ela já tem 8, 9 anos e não foi mostrado a ela outros tipos de letra. Então, isso é bem complicado, porque às vezes ela já apresenta uma dificuldade. Já recebi muita criança assim, que o A só é A se for maiúsculo, né? Não é A se for em letra minúscula, não é A se for em letra cursiva. Então, isso tem que ser visto desde sempre. Desde sempre eu tenho que mostrar todos os tipos de letra, certinho?